Olá, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Miguel Morales aqui do @nerd. E eu, André, a tela tá escura, gente. Não, é a minha tela, não é a pra vocês. Tudo bem com vocês? Nessa noite fria de São Paulo. Esfriou, então a gente vem falar de filme bomba. Aquela coisinha gostosa que você anima, que você fala que poderia ser boa, mas não é. O tema hoje é filme ruim. O tema da semana é porcaria. A gente falou de Desencanto ontem, porcaria 1. Vamos discordar, mas né? E vamos falar agora, a maior barriga da história das séries da Netflix, Desencanto, mas vai lá assistir o vídeo. E hoje a gente vai falar de Mentes Sombrias. Aquela coisinha que tava, tipo, todo mundo esperando que chegasse, só que não. Porque, tipo, saiu 2 trailers, aí, ninguém sabia, ninguém tava esperando, o filme foi, tipo, mal divulgado. Exato. E aí, acho que os próprios caras já sabiam que o filme ia ser aquela bombinha. O filme é ruim. Aquele estalo, né? Não a gente falar que é uma bomba. Vamos começar falando já a real. O filme é ruim. Fim. Próximo vídeo. Não, mentira. A gente vai falar por que ele é ruim. Eu acho que é uma... Tem porquês. Eu acho que... Vamos começar do começo. São 13 porquês? Será, André? Não, Nossa acho que 13 porquês é muita coisa. Não, né? eu juro que vai ter alguma coisa... Vai ter 2 coisas que a gente vai falar bem. 2. Guarda aí, 2. Miguel tem uma, eu tenho uma. Guarda aí. Eu acho que são só essas 2, inclusive. Mentes Sombrias é um livro, é uma trilogia, para ser específico, esse é só o primeiro livro, essa é a primeira parte da bomba, e que conta uma história de mutantes, vamos dizer assim. Só que sem os X-Men. Sem a graça dos X-Men. Imagina que um dia as crianças ficaram todas doentes e morreram, e as que estão vivas, na verdade, são mutantes. E aí o governo descobriu e o que fez? Trancou elas em campo de concentração e genialmente as classificou por cores. Cores essas que, olha como o governo é genial, é a cor que se manifesta nos olhos das crianças. O governo não teve nem a criatividade de... Não, é a cor que está nos olhos da criança. Vamos trabalhar uma paleta de cores, ver qual que é a cor da moda. Não, vai ser do olho. É um azul, é laranja, é verde, é dourado e é vermelho. É isso, é uma dessas categorias. E aí o filme vai acompanhar originalmente a história de uma menina, a Ruby, que ela... Eu ia chamar ela de Rue. Aí a gente já começa o ato falho. A Ruby, que ela é uma laranja. Só que o que é ser uma laranja? Ser uma laranja quer dizer que você oferece um risco grande. Então o governo faz o quê? Te corta. Mata. Ela esconde isso, ela se passa por uma verde. Acho que é azul, né? Porque o azul Não, é os inteligentes, é o verde. O verde, é o verde, ela se passa por um verde, por um dos inteligentes, tipo Chubbs, isso. Ela se passa por um verde para enganá-los e... Fica viva, né? E fica viva. 6 anos depois, isso aí que acontece quando ela é muito novinha, os pais... faltou um detalhe aí, mas isso não é relevante. Vamos deixar pra lá. 6 anos depois, ela cresceu e aí ela vai, com a ajuda de uma médica, interpretada por Mandy Moore, guardem esse nome porque é a maior celebridade do filme. Sim, a Mandy Moore é a maior celebridade do filme. Pra quem não conhece, ela está em This Is Us, né? Pra quem não conhece, ela não estava em lugar nenhum até ela fazer This Is Us. This Is Us é maravilhosa, mas até então ela não estava em lugar nenhum. E aí é isso, e ela foge e ela encontra um grupo, nessa fuga ela encontra com essa médica. Ela encontra um grupo de pessoas como ela, são 3, eles formam um quartetinho, e esse quartetinho está indo para um outro lugar, onde é uma comunidade. Um acampamento. É um acampamento. De outras crianças. De outras crianças. Então você já viu até agora o acampamento meio sangue, você já viu Jogos Vorazes, você já viu Mutantes, enfim, você já viu Divergentes, você já viu... Tudo o que você já conhece. Percebeu que você já viu tudo que você já conhece? Então é isso. O Mentes Sombrias pode dizer que é um retalho de várias coisas. Porque, tipo, tem uma pitadinha de clima teen, que você fala, nossa, tem um casalzinho aqui que vai dar certo. Poderia dar alguma coisa, mas zero, não dá nada. Tipo, você poderia também ter uma coisa de guerra, sei lá, entre o governo e os mutantes. Zero também. E... basicamente é isso, eles ficam andando metade do filme de um lugar para lugar nenhum e
a ameaça principal é um plot que você fala super previsível, que você fala, tipo, meu, é isso e vai ser isso. Então, tipo, é uma mistureba, todas. É basicamente, Mentes Sombrias é você tá na mente de uma pessoa que leu todos esses livros. Porque, Exato. Tipo, é uma mistureba total de todas as coisas que já aconteceram em filmes, em livros, em séries de TV. Eu disse, na verdade, na minha crítica que ele parece um piloto ruim da CW. Sim! Sabe? Tem Com muita, efeitos cara. especiais ruins e, tipo, atores, eles até são bonitos e tentam ser eles são meio carismáticos, mas, tipo, você fala, tipo, não, esse texto, você tá falando esse texto errado, é ruim. Parece série da CW, só que sem a mão do Greg Berlanti, que consegue salvar as coisas ruins da CW. Algumas, não todas, verdade. Supergirl ele salva. Mas, assim, esse é o enredo do filme. E agora a gente vai começar a falar do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente acha uma bomba, qual que é o futuro desse universo. Vamos começar falando do básico, né? A direção. A direção... Havia uma expectativa boa. Eu percebo que é um filme dirigido por uma mulher. Sim, exatamente. exatamente. Mulheres em Hollywood, desesperadamente. É uma mulher, é asiática. Sim. Havia uma expectativa grande. Mas é uma mulher asiática com um currículo muito pífio. Esse é o 5º filme dela. Nada contra você ter currículos pífios. Estão aí muitos diretores com currículos muito curtos, muito pequenos, que de repente estouram com grandes filmes. O próprio James Gunn era alguém que praticamente não tinha um currículo e fez uma carreira e tá aí. O Greg Berlanti é outro, que ele sempre foi muito produtor e a carreira de diretor dele sempre foi muito pequena, especialmente no cinema. Ele entregou Simon. A própria Ava DuVernay, que ela fez, beleza, o currículo dela não é pífio, mas tipo, ela tem produções grandes, mas ela não tem muitas produções. Exatamente. E ela pegou um filme de $100 milhões, que é da Disney, que foi A Dobra do Tempo, que você já falou aqui na live, meteu um pauzinho. Bastante. E é legal, porque tipo, é sempre bom ver as novos diretores, e principalmente diretores mulheres. Eu acho que muitas das coisas que me fizeram gostar, meio que saindo um pouco da direção, é que ela conseguiu colocar um tom bem legal pra menina, pra Ruby. Você vê algumas nuances que eles tentam colocar pra ela na questão com os pais, até mesmo nas questões com os relacionamentos assim, que ela tem durante o filme. É uma coisa que, tipo, parece pra mim que foi muito pensado por uma pessoa que é mãe. Sim. Não sei nem se ela é mãe, mas, tipo, que ela é mãe, ou uma pessoa que é uma mulher que talvez deve ter pensado nisso. E ela tem uma familiaridade com filmes que tratam de laços paternos, afinal de contas ela dirigiu Kung Fu Panda 2 e 3. Então, um laço familiar está ali. Mas aí a gente já cai no primeiro problema do filme. A menina que faz a Ruby é a Amanda Stenberg. E aí esse nome diz alguma coisa pra você? Pra maior parte das pessoas, não. Mas aí eu falo assim, é a Rue dos Jogos Vorazes. E você nunca mais vai enxergar ela de outra maneira. Porque ela está... Faltou um visagismo nessa menina. Porque ela está, a Rue, crescida. Então você enxerga a Rue crescida. E você fala, não, a Rue morreu. Desculpa, gente, esse foi spoiler, mas isso já faz alguns anos. Ela está morta. Ela está morta desde o primeiro Jogos Vorazes. Mas, inclusive, numa cena tristíssima. Mas aí você olha e fala, tá, é a menina dos Jogos Vorazes, a menina que eu vi morrer, que eu chorei junto com a Katniss, só que ela tá crescida e não mudaram nada. Podiam ter trocado, sei lá, um corte de cabelo, alguma coisa para diferenciar da personagem. Não satisfeito, tem um menino que faz The Away. Que faz o Steve. Way, não sabia. O Clancy qualquer coisa. Não li, o Clancy qualquer coisa. Sim. Eu anoto, tá, gente? Que minha memória é ruim pra anotar. A minha. Eu não anoto. Olha que joia. Eu falei que eu anoto, eu não tenho bem o nome dele. Mas enfim, é o Steve, do DOA. E aí você olha e fala... Percebe que o que o Miguel falou de ser uma colcha de retalhos tá no elenco também? São caras que a gente já viu. Sim. Numa trama que a gente já viu. Com tudo que a gente já viu. Tá faltando muita coisa. Tá faltando originalidade até então. Falta um salzinho, né? Tá completamente. Né? Então, o conceito todo fica e você fica assim... A menina não é ruim. Ela não é ruim. Não é. Aliás, esse é o ponto positivo na opinião do Miguel. Tcharam. Chegamos no primeiro ponto positivo. A menina não é ruim, mas ela remete demais a um personagem. Assim, é super válido um filme dirigido por uma mulher asiática protagonizado por uma menina negra. Super.
Você jura que só tem essa menina negra pra protagonizar dentro de toda essa indústria? Sim. Assim, não tinha uma outra. Assim, nada contra ela, mas não tinha uma outra com talento que não nos remetesse. Então, é tipo, sabe, você pegar alguma dessas. Você pegar uma raspa de Divergente e enfiar ali. Sim. Eu fiquei com essa sensação de eu já vi essa menina em algum lugar, e não é um eu já vi e não lembro da onde, eu sei exatamente da onde. E como, né? São universos que se aproximam, e querendo ou não, a gente viu um fenômeno no cinema adolescente, que Harry Potter veio... tem Crepúsculo, tem Jogos Vorazes. O próprio Divergente, né? Especialmente esses 3 fizeram assim com essa indústria. Aí começou... O Divergente tá aqui começando a cair, prova disso é o não encerramento da franquia. Mas aí começou a fazer assim. Cair. Jogos Vorazes é de 2012. São 6... mas são 6 anos. 6 anos depois... Pra mim, a fórmula de Mentes Sombrias é mais do que batida. É tipo usar pochete. Sim. Que, assim, daqui mais 6 anos, talvez esteja na moda de novo. Mas hoje está qualquer coisa menos na moda. Menos na moda. É meio que um cair, é um decaimento, né? Um esgotamento da... Porque quando você pensa numa trilogia de filmes, você tem que fazer elas espaçadas, né? Pra, tipo, pelo menos um ano ou 2... E hoje em dia, cara, o público não quer isso. Você bota... esse é o bom. Trilogias, talvez, de livros, é bom adaptar pra TV. Exato. Então você consegue fazer, sei lá, várias temporadas. E é uma série que, pra mim, se fosse uma série da Netflix, por exemplo, ou de streaming, ou de qualquer outro streaming, ia ser muito boa. Porque ela ia ser mais desenvolvida. É Shadowhunters. Shadowhunters, que a gente sabe que também é um grande chupinhado, um grande apoiado, mas que não funcionou no cinema. Teve um filme... Fracassou, foi para transformar em série e funcionou horrores. Acabou a terceira temporada, gravaram o final e mais o filme, mas enquanto durou, funcionou, criou fandom, criaram chips 1000, enfim, funcionou. Aqui, a dinâmica daquela menina que a gente enxergou criança morta, de flerte com aquele moço alto, me soava errada. Falava assim, respeita minha irmã, respeita minha história. Ela é uma criança, sabe? Me soava muito esquisito ver aquela criança com aquele brinquedinho de frente com aquele galalau. Desculpa a expressão de velho, galalau, eu quero dizer aquele moço grande, aquele moço crescido. Me incomodou aquilo. Mas assim, tirando isso, pra mim, na verdade, eu gosto muito da atriz. Nossa. Ela, assim, não tem o que falar que ela tem que desenvolver, porque acho que não tinha muito o que desenvolver de personagem. Assim, a atriz é boa, eu acho que ela traz uma representatividade muito legal. Mas aquela coisa que você falou, tipo, será que não tinha que pensar um pouquinho mais, talvez, outra pessoa, ou mais uma participação? Muda a aparência dela, trabalha corte de cabelo, sei lá. Aí, eu te faço uma pergunta. Eu sei que é uma trilogia, e como tal foi feito para ser uma trilogia, mas assim, eles precisam funcionar como um filme solo. Sim. Quem é o vilão do filme? A gente não tem vilão, porque o único vilão que meio que aparece é aquela moça do Game of Thrones, que é super alta. Isso, a Gwendolyn. Que é a Gwendolyn Tam, que ela aparece em 2 minutos. A Lady Jane. Aí ela fica tipo, vou usar o meu poder em você. Não é um spoiler, mas tipo, é isso que acontece. Tipo, aí ela fica 2 minutos e some. Aí o vilão master do filme, que tipo, era o cara pra ser o mais ferrado, que era pra ser o presidente, não aparece. Talvez eles devem ter pensado, será que vai ser o presidente Snow? Não foi. Não, ele não é o Snow, é o Grey. Grey, desculpa. Percebe? Não é o Snow, é o Grey. Tipo, é uma coisa assim, você tem esse filme, pra você falar sobre ele ou vender ele, você tem que se basear, se explorar muito em outras analogias, de outras coisas, porque tipo, é uma coisa muito... Olha, já existe isso, é uma coisa que já teve na vida, e assim, não é uma coisa tão tranquila de você falar. Porque você tem que ficar pensando no que acontece. E o filme tem muita referência pra cultura pop. Eu acho que é uma coisa que pode agradar os jovens. Sim. Mas é aquela coisa, tipo, eu vou pra ver piada, eu prefiro colocar num coisa de TV. Eu vou ver o filme da Mila Kunis, que é mais esse jogo. Maravilhoso. Eu fiquei com a sensação de que a falta de um real vilão é ou não é o presidente,
a Liga é do bem ou é do mal? A Liga é o grupo que a Mandy Moore faz parte. Qual é a desse acampamento? É tipo corrida com obstáculo e você não sabe quem é o verdadeiro obstáculo no processo. Então, resultado, eu não sabia. Chegou uma hora, enquanto ainda não tinha acontecido ainda o acampamento e a Liga ainda não tinha chegado lá no terceiro ato do filme, que eu falava, tá, eles estão andando a favor de quem e contra quem, porque ou eles só estão andando. A impressão que dá é que eles só estão andando. Quem são os inimigos dessas pessoas? Qual que é o propósito delas? A menina tem um propósito, a Ruby, que é encontrar os pais, e que se desfaz de uma maneira... Ah, tá bom então, né? Pra alguém que passou 6 anos sofrendo, eu acho que é uma solução tão porca de roteiro, o modo como... Ah, não. Não vou quero. não. Ah, não quero. Ah, vou não. Tô bem aqui. Tô bem. Eu sei que, tipo, também não com muito spoiler, quem fez foi ela, tipo, ou seja, gata, você ficou remoendo nessa situação durante 6 anos. Se você sabe o que você fez. Tipo, sabe? Se controla um pouco. Eu fiquei incomodadíssimo com como ela se desprendeu dos pais com uma facilidade absurda. Eu acho que as soluções do roteiro... O roteiro, por querer ser uma trilogia, e é nítido que ele foi todo feito, então as amarras estão todas muito folgadas, porque é a mesma lógica que eu nunca falei disso em vídeo, mas eu sempre que eu converso com as pessoas, que eu falo sobre Divergente. Pra mim, Divergente, você chegou a ler os livros? Não, nunca li. Eu li, além de ter visto os filmes. Eu gosto de ler, eu sou louco. Pra mim, Divergente, quando você lê os livros, fica muito claro que era um livro. Que a Verônica escreveu um livro, a editora pegou, leu e falou, pô, legal, vou comprar a tua ideia. Mas a gente quer uma trilogia porque é isso que tá na moda agora. Vai, enche aí. E ela encheu a trama. Tanto que acontece nos Divergentes isso. Você vai vendo que o primeiro filme tem uma puta de uma trama e vai se esvaindo e lá no final tem no Convergente tem um desfecho. No Insurgente, aliás, desculpa. É a mesma lógica. Parece que a autora tinha uma ideia que renderia um livro de boinha, mas aí falaram, não, vamos lá. E aí pra inchar, ela cria umas pseudo-camadas, uns pseudo-vilões e uns pseudo-tudos e vai afrouxando a trama pra... Imagina que isso aqui é uma trama de tecido, mas também é a trama do filme. Eu vou fazer uma imagem visual pra vocês. Pra fazer isso aqui, que caberia num livro assim, bem ajustinho, cabe em 3, você precisa enfiar coisas e precisa dar uma largada. Então fica tudo meio... sambando. Pra mim as coisas ficaram meio... Tem muita coisa ao vento nesse filme. Eu acho que na verdade também um dos maiores problemas pra mim de Mentes Sombrias é que talvez ele seja do mesmo produtores de Stranger Things. Então, tipo, os caras falavam assim, bota umas crianças correndo lá, ninguém vai ligar. Assim, e tentar vender o filme com essa pegada. Não, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu entendo que você precisa vender pro público de quem teve a ideia, o do marketing do filme e tal, mas não tem nada a ver, não é uma mesma ideia. Não. Tipo, até porque... crianças por crianças correrem, eu abro a janela de casa e vejo a Deus, né? Até porque vamos ser muito honestos, vamos ser muito francos, porque o propósito disso aqui é ser franco. Stranger Things só faz sucesso porque apela pra saudosismo barato, porque a trama não é grandes coisas também. Pronto, falei alto. Tá leve. Nossa senhora. Não é grandes coisas, é saudosismo barato, pegou o timing certo da memória certa das pessoas. Só por isso. Mas não tem conexão com nada que tenha saudosismo, então é fraco, é um fiapo, são crianças ruins, e assim como a Millie Bobby Brown é ruim. Eu acho ela péssima, desculpa. E pra mim também, tipo, os atores adultos não são bons. Não. Porque, tipo, a Mandy Moore também aparece, tipo, 15 minutos. Não tem, né? Ela pulou de um filho pro outro em This Is Us, enquanto ela tava gravando o filme, porque, tipo, ela aparece muito pouco. Como a gente falou, a Gwendolyn, que eu não sei o nome dela, a que faz a Capitã Plasma no Star Wars e que faz a menina do Game of Thrones, né? Que é a do exército lá que salva a A área. moça grandona. Bem alta.
E, tipo, ela não aparece nada. O cara que era pra ser o cara da liga, que ajuda a Mandy Moore também. Nada tem, é ele, não importa. E, tipo, o cara que era pra ser o vilão, que era o presidente, também não. Então, tipo assim, é um filme para jovens, protagonizado por jovens, não são bons. E também, tipo assim, você tá, tipo, afim de ver uma coisa bem... mais ou menos, que você vai ficar tipo umas 2 horas sem pensar muito, vai ver nem sobre isso. É exatamente isso. É um filme que, assim, todos esses filmes, se você parar pra pensar, pode ir puxando pela sua memória todas essas sagas, Harry Potter não conta. Todas essas sagas sempre tem um grande nome, um nome de peso, um nome âncora, sabe? Vai ter um Lenny Kravitz, uma Elizabeth Banks, um Woody Harrelson. Vai ter algum ator que tenha mais peso dentro do elenco, que é um ator que dá... A pessoa de mais peso dentro do elenco é a Mandy Moore. E ela não tem peso algum. Ela só está na série certa, na hora certa. Ela é uma cantora, ela é linda, eu acho ela lindíssima, ela canta muito bem, mas ela não tem peso. Sim. Assim, This Is Us é carregada nas costas pelo Sterling K. Brown. Então não é nas costas dela, é pelo Milo. Então, ela não tem peso. A outra moça, a Gwendolyn qualquer coisa, o que ela tem de relevante na carreira dela? A Capitã Phasma, que é uma personagem que a gente não a vê, então tanto faz botar ela como botar um robô. Sim. E a personagem dela em Game of Thrones, que convenhamos é uma escola de interpretação meia boca. Eu acho todo mundo muito... tipo a moça lá que eu não gosto, a Daenerys. Emilia Clarke, péssima. Nunca perco a chance de falar mal da Emilia Clarke. E então, aí, quem você guarda o rosto, quem te é muito familiar, são 2 adolescentes. É a menina dos Jogos Vorazes, é o menino do DOA. Sabe? E é a menina o menino deles, não tem um nome, eles não tem um sobrenome. Percebe? E faltou estofo ali. Então, e os adultos quase não aparecem, então você fica se engrando num quarteto de atores adolescentes que uma das personagens, inclusive, não abre a boca, então... Que ela tá lá só fazendo... Podia ser um fantoche, que daria na mesma... aquele menino, ele é branco, é isso, ele não é bonito, é privilégio branco. Vai ver o Duvida, procura a foto dele depois. Ele tá apresentado no filme, ele não é bonito, é privilégio branco. E o menino que faz o Chubby's, que era pra teoricamente ser o inteligente e engraçado, eu não ri nenhuma vez. Você não esboça nenhuma piadinha. Nenhuma, zero. Não é inteligente, nenhuma inteligência que faz uau, não é engraçado que me faz rir, não é nada. Acho assim, não é um filme também que você vá na expectativa que seja uma coisa. Não, a expectativa tava baixa. Mas, tipo assim, para a expectativa de que não tava alta, ela tipo, ficou bem pior. Porque pra mim, tipo, você fica pensando, putz, o que eu vou falar? Porque ele não é um filme que foi feito pra mim, como público-alvo. Exato. Mas também quem era de público-alvo do filme também não gostou. Não. E, tipo, você tem umas histórias muito boas pra contar desse filme. E, tipo... é aquela coisa, quem é adolescente não gosta, então por que eu, que não sou público, tenho que gostar? Exato. Eu até ia falar disso. Eu fui ver, a minha sessão eu cheguei no cinema pra assistir. Eu gosto muito de assistir sessão, porque o público tem a ver com o público que deveria assistir. E aí, era uma massa de pré-adolescentes barulhenta no hall do cinema. Entraram todos, ficaram quietinhos, assistiram o filme quietos, fiquei impressionado. E o filme ia passando, e eu pensava assim, ok, já está claro que esse filme não é pra mim. Eu não tenho idade para estar... Eu tenho 35. Eu não tenho idade para estar assistindo esse filme, a não ser que eu tenha um filho ou uma filha, o que não é o caso. Então, tá, é pra eles. Eu vou observar a reação deles. Do meu lado tinham 2 meninos e uma menina. E um cara mais ou menos da minha idade aqui, não importa ele, mas eu fiquei notando a reação dos 3. A hora que o filme acabou, o menino que era do meio, ele olhou pro outro menino, que era o namoradinho dele, e falou assim: você jura que a autora teve coragem de escrever um livro sobre isso? Tcharam. E aí eu falei, tá. Nessa hora eu falei, eu posso odiar esse filme. Porque o adolescente, que é o público, não gostou. Sim. É pra ele. E ele não gostou. E quando eu falo que o adolescente não gostou,
É esse o público. Essa é a resposta que me importa. Eu vou falar agora de números, porque assim, não tem muito mais o que falar desse filme. Sim. Ah, não, tem uma coisa. A cena de ação do terceiro ato, a cena do acampamento, ela é ok até o momento que envolve a atuação. Porque na atuação ela estraga. Mas ela é bonita de se ver, a cena do acampamento. Ela é bem. Assim, os efeitos especiais não são muito bons nesse filme. A cena que eles estão correndo de carro, que aí ela começa a jogar pedra no chão da estrada, é bizarra, é completamente mal feita. Sim. Foi tipo apressado, foi pior do que a cena da Liga da Justiça. Sim. Das coisinhas aparecendo, que pra mim eu gostei, né? Mas tipo, vamos lá, né? Não vamos colocar em mérito. Então, tipo assim, os efeitos são muito ruins. E a cena do terceiro ato, você fala, tipo, beleza, parece que eles colocaram todo o budget do filme naquela cena e falou, vamos explodir umas merda aqui. A melhor pessoa atuando naquele filme pra mim é o menino que faz. É o Steve. É o menino que faz o filho do presidente. O filho do presidente. Pra mim, a melhor atuação daquele elenco, porque o menino fez uma série que exigiu uma atuação pesada, que é The Away. Se você não assistiu, vai assistir. Você falou um negócio agora que é muito importante. Budget. Que gastaram todo ali. Gastaram mesmo. Porque esse filme custou risíveis 32 milhões. Nossa, é muito barato. É muito barato. É muito barato pra esse... Filmes desse tipo de franquias e com efeitos vai de sempre acima fácil. Sempre. O filme custou 32 milhões, incluindo cachês e tudo mais. É muito barato. Isso é muito pouco dinheiro. Por isso que o marketing foi ruim. Eu acho que é por isso até mesmo que eles lançaram o filme. Porque, tipo, pô, 30 milhões, você acha que você consegue fazer isso mundialmente? Eles já fizeram. Então, aí entra a matemática do jogo, do negócio. Eu acho que o estúdio falou, tá, nós vamos fazer isso aqui muito barato, porque para se pagar vai ser muito rápido, então no percentual da coisa vai compensar. Sim. Porque no percentual o filme vai se pagar, ele não vai ser um prejuízo. Ele ainda não se pagou, ele ainda tá com 30. Mas ele vai. Se ele chegar nos 45, que é a meta, é o valor dele mais 50%, que aí é o que a gente chama de se pagar. Se ele chegar nesses 45, 47, ele vai chegar. Adolescente lota a sessão adolescente, vai em bando, ele vai ser tecnicamente, ele não vai ser um fiasco de público. Mas isso quer dizer que o filme é um sucesso? Longe disso. Prova disso são os números. Lá vem os números. Os números, eu gosto de trazer os números porque os números não mentem. Metacritic, site de avaliações, os críticos deram 39. 39 é muito baixo. É baixo. É muito baixo, é mais baixo do que a Lara Croft. Já era filme bom. Não. E o público deu 5.3. De 10. O público costuma ser generoso. 5.3 é vermelho ainda, não é amarelo. Então, tá ruim. Sim. No caso do Rotten Tomatoes, a coisa é pior. Porque o público, aí foi um bando de adolescente votando. É tipo o público do Bispo. Teen Choice. É tipo o público do Bispo votando. É o público do Teen Choice. Bem falado, melhor ainda. O público deu 77% desse filme. Nem fodendo. Sim, não tem. E a crítica deu 18. Caraca, ele ainda abriu quase junto com o Slenderman. Muito pouco, 18. É 18, é um número muito baixo, é baixíssimo, sabe? É fiasco mesmo, assim, é uma bomba. A bomba é ruim. E pior que esse filme não dá nem pra ser classificado como farofa. Não. Porque, tipo, não é farofa. Não é. É aquela coisa que, tipo, é aquele alho que você come, tipo, está aí lá no meio do prato que você não quer comer, tipo, sabe? Não é comestível, assim, sabe? Era pretencioso no sentido de querer acreditar numa trilogia distópica em 2018, mas falaram, tá, nós vamos acreditar numa trilogia distópica em 2018, mas nós vamos botar pouco dinheiro, porque o timing já passou e foi isso, e aconteceu, o timing passou, o filme não funciona, o filme é... E só de estrear também no meio dos blockbusters, ele estreou junto com altos, lá nos Estados Unidos, pelo menos ele estreou um pouco antes, acho umas 2 semanas antes, ele pegou muito blockbuster grande, cara. Tipo, eu não vou lembrar agora quais que foram, mas tipo assim, como você consegue competir com os filmes grandes?
pra um filme de adolescente. Não, cara, você tem que lançar esse filme em fevereiro. Ele estreou numa temporada que tá rolando coisas do tipo Mega Tubarão, que tá rolando Missão Impossível 6, que são grandes filmes de ação. Sim, protagonizado por pessoas de peso. Com grandes atores, exatamente. Sabe? Não era a hora, o timing é completamente errado. É um filme pra ser lançado lá logo depois da temporada. O problema desse filme, aí eu vou entrar numa equação que é o que a gente tem visto acontecer. Antigamente, não sei se você é da mesma época que eu, é coisa de gente velha que eu vou falar. Quando acabavam as férias escolares, minha cidade tinha poucos cinemas. Então acabava a oferta de filmes pra gente assistir. A gente falava-se antigamente na temporada do Oscar, que vai novembro, dezembro, janeiro, às vezes no Brasil ainda pegava um pouco de fevereiro, porque ele lançava com atraso. Passava isso, vinha um grande buraco sem nada, aí vinham os filmes de meio de ano, que eram os filmes bem pipocas adolescentes e afins, e volta lá pro final do ano, pega setembro em diante até o final do ano, com os filmes para adolescente / filme de Natal. Aí vem a Senhora Marvel e desequilibra essa equação, enfiando esses 3 grandes pontos deles ao longo do ano. Então, desfocou. Os filmes de premiação continuam por causa da agenda de Oscar. O restante não tá mais ali na agenda. Não tá mais na agenda. Tá se colocando dentro do calendário da Disney. Então, os outros que se enfiem no... Eu já falei isso algumas vezes aqui quando a gente falou de filmes da Disney, sobre o fato da Disney se canibalizar. E a gente vai assistir isso agora no final do ano de novo. Vocês anotem isso. No final do ano nós vamos vir aqui falar em novembro e em dezembro de Quebra-Nozes e Mary Poppins. A gente vai falar como um canibalizou o outro. Anotaram? Anotem. Anotadíssimo. E é isso que... E como a Disney já se canibaliza, essas coisinhas menores, então, tem que enfiar em qualquer frestinha. E aí a frestinha que não era essa. Não era o time. Foi um momento completamente errado. Então, você quer assistir? É por sua conta e risco. Eu não estou te recomendando. Eu estou te mandando ir naquela sessão de quarta-feira, que é mais barato. Sim, de preferência à tarde, né? Tem muito adolescente, talvez, né? Vai naquela sessão, vai num cinema que não tem um colégio perto, porque as crianças saem da escola e correm, ficam andando no shopping e vão ver filme. Vai em outro lugar. Sim, pega uma sessãozinha se quiser. Você recomenda pra alguém ver esse filme? Não recomendo, porque tem outras opções que vale mais a pena você gastar o seu suadinho. Exatamente. O cinema não tá barato pra você gastar com um filme que você não vai gostar. Inclusive também, como ele deve entrar em breve nas plataformas, eu acho que, se você não viu na semana de estreia, não assiste agora, assiste depois, sabe? Tem tanta opção boa, tem o Mega Tubarão, tem, o Christopher Robin, sabe? Tem outras coisas pra você assistir. Eu acho que o Mentes Sombrias, ele não pega, ele não vai aquele, putz, eu preciso assistir esse filme. Não, ele é um filme que, vou assistir agora, assisto depois, eu acho que é isso. É isso. Mais alguma coisa? Não. Acho que não, né? Pra falar desse filme. Já falamos muito de algo que não é nada, né? Imagina se fosse bom. Né? Tchau. Gente, obrigado. Amanhã, só eu aqui, de novo. Vocês vão enjoar da minha cara. Vamos falar de uma coisa fofa. A gente vai falar de fofura. Vamos falar de Christopher Robin. Tchau.